Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast de número 101, rapaz. E nesses quase 4 anos de gravações, não dá para dizer que fomos muito felizes aí nesse tempo, né? Mas estamos aí, né, para falar sobre o Chavante. E hoje eu sou Pedro Henrique Krieger, você já sabe, eu acho. Mas aqui comigo um amigo muito especial, filho de um amigo do meu pai, então é a amizade de 2 gerações aí. O Henrique Koenig, né, cara, que ajuda inclusive durante muito tempo, acho que tá ainda contribuindo com a Rádio Conexão Chavante. Bem-vindo, Henrique. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, você que está ouvindo o ChavaCast, Pedro Henrique Krieger aí comigo, grande presença, satisfação falar com um amigo, a gente que estava adiando, né, esse encontro no ChavaCast, mandar um grande abraço também para os demais componentes que costumam estar à mesa e a toda a audiência que costuma ouvir o podcast da torcida Chavante, e prazer, né, estar participando do ChavaCast e dizer que a gente estava adiando em busca de dias melhores, podemos dizer desde 2021, quem sabe, mas não teve jeito. Pegamos aqui mesmo da última posição, agarrado nas últimas esperanças, na última fé, para ver se o Brasil consegue sair dessa situação. Mas o que não muda é o prazer de estar falando com a torcida Chavante e estar falando contigo, Pedro, depois de um bom tempo. Pedro, que é meu conhecido desde o jornalismo da Universidade Federal, e as nossas famílias se conhecem bem, né? Nossos pais trabalharam juntos, então a gente tem na veia também um pouco dessa classe operária chavante. Então, prazer aí estar falando com o Pedro e falando com toda a audiência. Que beleza de introdução, hein? Porra, aí sim. Eu ia. Eu tava falando, inclusive encaixa muito com o título desse episódio que eu peguei lá da música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. E o título é bem sobre isso, porque o que a gente está vivendo hoje parece. A gente parou de gravar um pouco o ChavaCast no ano passado, ali, no auge da crise, a gente, né, ficou acho que uns 2 meses sem gravar porque a gente não aguentava mais. Mas é um sentimento bastante parecido ou até pior. E estamos vivendo aí, como o Henrique falou. O Brasil hoje é lanterna da Série C. Né? A gente foi até Teresina na última rodada. Saímos perdendo por 3-0, fora o baile, né, cara? Não que fosse um grande jogo do adversário, mas a gente não jogava simplesmente. E lá nos minutos finais, o Brasil, com jogadores mais ofensivos, dá para considerar assim, conseguiu chegar a 2 gols num intervalo muito curto de tempo, o que foi legal, né? Mas ao mesmo tempo me irritou bastante, porque é, o Altos dá para ver que não é um time qualificado, então a impressão que dava é que a gente deixou de tentar jogar para ganhar. Tanto que a gente, quando a gente apertou um pouquinho e eles também se distraíram, tomaram 2 gols, mas aí já era tarde demais, né? E a gente perdeu por 3-2. O Altos, que não tem um alto investimento, né? Vamos fazer esse trocadilho bonito. É Já verdade. tem 18 pontos e eu tenho muita inveja dessa pontuação e, inclusive, fico bastante irritado de ver que essa Série C, no geral, tem times muito parecidos com o nosso, ou até piores, mas estão conseguindo, como diz no meu ramo de trabalho aí, que a gurizada até mexe com as palavras que a gente usa no dia a dia, os outros times estão performando melhor do que o Brasil. E, enfim, a gente está nessa situação, né, Henrique? É verdade. O que dizer, né, depois desse último domingo, o Brasil que não vence fora de casa e vai se arrastando nisso, eu acho até que eu vou parar de falar nisso. Eu que ainda estou contribuindo nas páginas do Diário da Manhã, e cada jogo do Olha aí. Brasil fora a gente cobra um pouco, né? Pô, o Brasil não está ganhando fora. Ah, pode ser a grande hora do Brasil vencer fora. E era a grande hora em Teresina, contra um adversário até parecido, que também não tem muito investimento, e lamentei várias coisas desse jogo, acho que tu descreveu bem no resumo, que o Brasil foi reagir muito tarde, parece que não entrou com aquela gana de ganhar a partida, deu uma segurada, entrou com 3 zagueiros de origem, com 2 volantes, então era uma postura mais defensiva, e essa postura defensiva foi embora porque levou o gol com 2 minutos de partida.
E aí, quando estava se encontrando no jogo, no primeiro tempo, o Altos arrumou um contra-ataque que foi bastante rápido, atravessou o campo, ganhou um escanteio, e no escanteio o Manuel de cabeça fez 2-0. Ali foi o balde de água fria, né? Porque a gente conhece o ataque do Brasil nessa edição de 2022, é muito fraco, o Brasil não tem um bom desempenho dos seus atacantes. O Thiago Santos deu uma melhora com aqueles 2 gols contra o Ferroviário, mas está muito difícil esperar gols. Já estava difícil esperar do Paulo Vitor, que agora saiu. Tava e está difícil esperar do Vini Peixoto. Tá difícil esperar gols dos atacantes chavantes. Ainda chegaram esses novos que, por enquanto, não balançaram as redes. Tiveram algumas chances, mas não colocaram na rede ainda. O Mateuzinho, o Biel, que está chegando. Então, tá muito difícil esperar uma reação. Quando abriu 2-0, foi aquele balde de água fria. Água fria pensando no clima de Pelotas, né? Porque em Teresina acho que caía bem uma água fria. Não foi o caso. O Brasil foi de cabeça quente para o intervalo e não voltou bem. Tomou o terceiro gol, estava virando goleada, além de não conseguir disputar a partida como a gente esperava, o placar estava se tornando até um pouco vexatório. E aí o Brasil consegue uma reação no finalzinho. O Thiago Gomes teve a pior atuação dele com o Brasil, né, o treinador, porque não escalou bem. A torcida vinha pedindo o Jonathan Carlos desde o começo. Ele justificou que o gramado era ruim pelo meio, que não tinha como construir jogo tanto ali pelo meio do campo, então não era jogo para o Jonathan Carlos ou para o Marlon. Eu não caí nessa desculpa, porque o Altos conseguiu, né, construir do jeito dele, chegou a fazer 3 gols. Aí o Brasil dá uma reagida no fim, também não me empolgou muito, porque acredito que o Altos deu uma segurada. Pô, tá ganhando de 3-0, sabe que tem mais compromissos pela frente, eles estavam com o resultado garantido. O Brasil faz 2 gols, dá uma reagida, dá um suspiro, mas a situação na tabela ficou terrível com essa derrota. Agora, faltando 5 rodadas, o Brasil esperando por 3 vitórias e 1 ou 2 empates para ver se salva. E para confirmar mesmo a salvação, teriam que ser 4 vitórias nesses 5 jogos, uma marca que o Brasil não faz há muito tempo, talvez da última vez que o Zimmermann assumiu, que o Brasil entrou rasgando naquela Série B, conseguiu vitórias fora. Não sei precisar a última vez que o Brasil fez 4 vitórias em 5 jogos, é uma marca muito difícil. Talvez 3 vitórias e 2 empates, mas também teria que ser uma sequência invicta. É muito difícil a situação do Brasil para esse final de campeonato. E eu só não queria perder também no fio da meada que lamentei também a condição do próprio Altos como mandante. Eu esperava, como era uma decisão, o Altos com 15 pontos ali, o Brasil estava com 11. Claro que com a vitória o Altos foi, ao que tu falou, os 18 pontos. Só que a torcida não foi lá em peso, né? Na Grande Teresina, ali, capital do Piauí. O time jogando a Série C entre os 60 do país. E o clima no estádio, com todo respeito, parecia campeonato colegial, Pedro. Parecia ali a batucada, a torcida da casa, pouca gente, assim, não era um clima de decisão de brasileiro. Eu lamentei isso, o Brasil perdeu mais uma vez. Não tem como explicar muito, né? Não perdeu naquele fator casa, passou muito longe daquela grande batalha de Série C contra o Fortaleza, quando o Brasil subiu, que aí era um Castelão lotado. Passou longe de outros jogos que o Brasil já enfrentou no Serra Dourada, nos aflitos contra o Náutico, enfim. Pouquíssimo público, um adversário comum e o Brasil acabou derrotado. Frustrou a todos, né, nesse último domingo. Pois é, Henrique. Falando em ausência de vitórias fora de casa, já são. Eu não fiz essa conta, tá? Alguém fez aí. Essa conta é dolorosa demais, mas são 480 dias. Hoje é 12 de julho, completando aí 480 dias redondos sem vitórias, 16 meses sem vitória fora de casa. Então, se a gente considerar que a gente tem aí esse jogo agora em casa, né? E depois tem em casa de novo, talvez bata quase 500 dias aí. Tem que somar também, eu não vou fazer essa conta agora. Mas vai dar quase 500 dias se a gente não conseguir ganhar lá do Floresta, né? Que é o próximo jogo fora de casa que a gente tem. Então tem todo esse problema. E falando sobre o Altos, né? E o jogo lá em Teresina, eu acho que eu posso falar representando muita gente da torcida do Brasil,
que o que doeu muito nessa derrota, toda derrota é ruim, né? Mas foi, cara, o ambiente, o contexto. E vocês sabem, eu, desde a época que eu escrevia pro Toda a Cancha, eu respeito, cara, qualquer clube que exista, principalmente um clube que não tem muita grana e que tá jogando o campeonato nacional, isso aí tem meu respeito eterno. Mas, assim, com a camisa do Brasil, eu me senti muito humilhado, assim, pela forma como a gente começou a ser construída essa derrota. Porque tá, tudo bem, a gente teve o gol ali aos 2 minutos, que, cara, eu não sei o que é pior do que isso, né, precisando ganhar. Mas acontece, a bola desviou, matou o goleiro, aquela coisa toda ali. E só que a reação não veio, nem um cheirinho de reação a gente teve nos minutos seguintes, um time abatido, esperando, altos, aquela coisa. E o primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim. O segundo gol do Altos pelo alto, né, na bola aérea ali no escanteio, foi merecido por isso. E eles tiveram outras chances, o Brasil escapou de levar o segundo gol antes, então não foi nada nenhuma injustiça. E o terceiro gol e o segundo tempo como um todo continuou nessa mesma pegada, né? O Brasil foi querer jogar alguma coisa ali nos minutos finais e, enfim, mas aí já era um pouco tarde. Eu acho que foi uma derrota que demonstra muito bem os últimos 2 anos do Brasil, né? E falando em vitórias consecutivas, Henrique, eu acho que a vez que a gente fez bastante vitória consecutiva, ou alternando com empate também, foi em 2018 na Série B, que a gente estava numa situação tão ruim quanto essa que a gente está falando agora, tão ruim quanto a do ano passado. É que a Série C agora tem menos rodadas, né? Mas o Rogério chegou em 2018, acho que foi 2018, e a gente estava ali também por um fio para cair. Aí tinha o Quila, né, também, e aí tinha a verba de Série B. Conseguimos contratar uns 5, 6 jogadores ali, 2 do Caxias, o Gava, esqueci o nome do outro meia. O A gente Gava hoje que contratou o tá no Cuiabá, né? Tá jogando a Série A, é, o Gava, pelo Cuiabá. é, isso. A gente contratou também o Wallace Pernambucano. A gente contratou. Eu não sei se o Wellington Júnior já estava. Enfim, aí o Rogério chegou, fez o Wellington Júnior parecer o Ronaldinho Gaúcho. E o time cresceu e a gente escapou. E a gente fez campanha de acesso naquela reta final. O último jogo contra o Goiás, acho que foi fora de casa, a gente ganhou do Goiás também. Então, a gente. Aquilo não se repete tão fácil, né? E aí, no caso do Brasil, para piorar tudo, a gente joga uma competição que tem muito menos verba do que a Série B, tem muito menos atrativo para um jogador jogar a Série C, né, de um nível mais alto. Então, agora a gente pode até falar eu vou falar rapidinho dos jogadores que estão chegando aí, e a gente vê que pela força não, pela dificuldade de ter grana nesse momento, é o que dá, né? É o que consegue prospectar nesse mercado, e é um mercado já bastante limitado já estamos em julho, os campeonatos já bem adiantados. Então, assim, não é quem a gente quer, é quem a gente consegue trazer. E aí vai vários fatores: grana, vontade do jogador disponível, é uma conta bem difícil. O Brasil perdeu o Paulo Vitor, né? Como o Henrique falou antes, ele era emprestado pelo Atlético, tinha cláusula e foi pro Operário jogar B. O Operário aqui do Paraná, de Ponta Grossa. Ainda se deu bem, né? Pegou uma barca boa e perto de. Não sei se ele é daqui do Paraná, mas enfim, tá perto de Curitiba. E o Luiz Menezes também deixou o Brasil, não sei para onde ele vai, não vi nenhuma informação sobre isso, mas também deixou o Brasil. O Brasil anunciou recentemente outros jogadores, mas no ChavaCast a gente não tinha falado ainda. O Gabriel Gomes, um zagueiro de 22 anos. Aí hoje foi anunciado o Janderson, um atacante que estava no Gaúcho, de Passo Fundo, jogando a Série A2. E o segundo, Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Igor Silva, não é o Nena, é o volante, o Igor com I, o volante, 26 anos, que estava no Pelotas, foi eliminado pelo Passo Fundo. É o que resta fazer corneta aqui. Eliminado pelo Passo Fundo. Também, teoricamente, assinou com o Brasil. Então, são esses jogadores. O Brasil talvez dispute a copinha do segundo semestre ou não. A copinha que leva o nome do Flecha Negra, né, Henrique, eu acho, se eu não me engano. E, enfim, Isto, Tarciso. isso, muito legal. E só por esse nome eu já queria ganhar a copinha. E, enfim, eu não sei se o Brasil vai jogar a copinha ou não, mas, cara, o momento é de desilusão total. Eu vejo a torcida do Brasil muito desanimada. Acho que nem se pagar o ingresso pra galera, o pessoal vai ir.
É óbvio que hoje é terça-feira, né? Eu tô com a cabeça bastante quente ainda. Mas se eu tivesse em Pelotas, mesmo sem muita esperança, como eu tô agora, eu iria pro estádio, né? Eu já passei por situações bem ruins com o Brasil. E, enfim, quem é mais velho do que eu já passou mais. Um beijo pro meu pai aí. Então, desistir jamais, né? Mas cara, é um momento muito delicado e a matemática agora é tão difícil que ficou simples, né? Porque antes a gente ficava secando os adversários e tal. Secar os adversários vai fazer parte ainda. Só que a matemática mais simples é: o Brasil tem que ganhar todos os jogos possíveis e imagináveis dessa reta final. A gente daí tem 2 jogos seguidos em casa. Ah, enfim, eu não vejo muita expectativa disso acontecer pelo ano todo do Brasil, pela temporada, especialmente na Série C, pela dificuldade de fazer gol, que o Henrique também já destacou. Então, assim, a perspectiva é o futuro repetir o passado, como está no título do episódio, e o Brasil amargar essa queda, né, cara? E aí eu não sei como é que seria o ano que vem. Não quero pensar muito nisso agora, né? Mas, enfim. Enfim, quem tá na chuva é para se molhar. Cair de divisão não é algo fora do normal. Mas diante do cenário, do contexto do Brasil, de muitas dívidas, de uma estrutura um pouco escassa, para não dizer bastante, e a falta de perspectiva, né? Porque o Brasil é movido pela torcida, e a torcida é desmotivada como tá, e não tem como tá diferente. É um cenário bastante difícil de reverter. E antes de passar para ti, Henrique, que eu já estou no monólogo aqui, eu vi no, no WhatsApp hoje, rodando nos grupos aí um texto sobre desistir jamais, é fácil ser torcedor só nas boas, coisas assim, comentários assim, que eu entendo, né? Também já escrevi muitas coisas sobre isso, só que a gente tem que botar a mão na consciência, a mão no joelho, dar uma agachadinha. O Brasil nos últimos anos aí, cara, se eu fosse torcer só nas boas, eu ia, sei lá, cara, a pouquíssimos jogos no meu ano. E o ChavaCast é a prova disso. Nesses quase 4 anos gravando, a gente comemorou pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Tivemos muitos episódios ruins. E a nossa audiência, inclusive, é afetada por isso. Eu vejo pelos números da audiência que ela varia conforme os resultados também. Então, ninguém quer ouvir lástimas, né? Ou lamúrias. Então, fica complicado. É um cenário bastante ruim. Ainda dá para escapar? Dá. Mas assim, se isso acontecer, cara, vai ser um troço de gravar um DVD, fazer escrever um livro, fazer um adesivo especial, sei lá, cara, alguma coisa vai ter que ser feita porque é uma reviravolta a lá Fluminense, quem lembra, na Série A. O Fluminense também na lanterna começou a ganhar tudo na reta final e escapou do rebaixamento. Então, só algo assim, só que a gente não tem o Fred no ataque, né? Tirando esse pequeno detalhe, é, a gente a gente pode ter alguma esperança ainda. E Henrique, a gente enfrenta o Atlético, né, do Ceará, no próximo domingo às 11 da manhã de novo. O Atlético que também está na zona de rebaixamento. É mais um desses times que não estão numa fase boa que a gente está enfrentando nessa reta final. Tem 13 pontos, 2 acima de nós. E uma vitória simples do Brasil, a gente não sai da zona, né, por causa do saldo, eu acho. Isso aí e depende também do confiança. Mas o Brasil dá uma respirada boa, assim, uma vitória contra o Atlético, né? Dá uma perspectiva melhor. Será que dá para ganhar do Atlético, cara? Olhando a tabela, olhando o adversário? Pois é, pegar aquela fala que tu disse o pessoal não quer ouvir lamúrias, né? Mas é inevitável. Para hoje é o que tem. Para hoje é o que tem. Estamos procurando esses dias melhores aí que podem vir a partir de uma vitória contra o Atlético. E o torcedor tem que tentar, né, dar essa última virada de chave, né? O motor já engasgou faz tempo, mas vai ter que tentar mais uma vez, porque é o jogo decisivo. Brasil e Atlético eram os dois últimos. O Atlético do Ceará, com essa vitória, passou para 18º, mas ainda é o antepenúltimo. Quem perder esse jogo praticamente está rebaixado, né? O Atlético está com 13 pontos. Se o Brasil ganha do Atlético, vai a 14. O Atlético ficando para trás com 13. A situação dele é caótica para os últimos 4 jogos. Se o Brasil perder, então nem se fala, né? Teria que ter 100% nas últimas rodadas. Então é um jogo decisivo, né? Brasil e Atlético no final de semana.
O Brasil entra numa situação complicada, porque ele vai precisar muito do público, só que ele está nessa dificuldade financeira, então tem que encontrar também esse equilíbrio de ter um ingresso barato, acessível para o torcedor fazer aquele último bafo na nuca. E pensando que a tabela de classificação ela foi cruel também com o Brasil nesse sentido, porque o Brasil acabou enfrentando, né, as melhores equipes no começo. Inegavelmente as melhores equipes estão lutando pelo acesso, né, estão entre os 8 ou ali perto. E se o Brasil de repente tivesse enfrentado adversários mais acessíveis lá no tempo com o Gerson Testoni, de repente se equilibrava, a confiança ficaria maior, conseguiria, né, ter uma sequência mais positiva. E o Arthur Lanes falava nisso, né, de que o Brasil teria adversários mais acessíveis, e realmente são mais acessíveis, só que a situação que se desenhou para o Brasil ficou muito complicada para esses últimos jogos, mas ainda é possível. O Brasil tem condições ainda matemáticas de escapar desse rebaixamento, mas penso como a tabela, todo o contexto ele foi cruel, também no sentido de que o Brasil insistiu, deu esperança com o Gerson Testoni, ele não conseguiu arrancar mais desse grupo, que acabou se mostrando um grupo com muitos problemas, e até conversando com o João Damasceno na Conexão Chavante, o João que já foi treinador de futebol amador, né, jogos assim de final de semana e tal, conhece assim do futebol por esse lado, e eu conversando com ele, né, quando tu tem um elenco mais fraco e tem muitos problemas para ir ajeitando, é muito difícil tu conseguir elencar jogadores e fazer da liga, fazer aquele grupo se unir, porque até entre os atletas deve causar um estranhamento, né? Aquela sensação de, eu não estou rendendo, eu não estou prestando, então estão trazendo outro jogador, não só para minha concorrência, mas para o meu lugar. Então esses ajustes de elenco, olha, é muito difícil dar certo, e o Brasil, infelizmente, passou por isso nas 2 últimas temporadas, né? Nesta e na anterior, que na Série B a gente viu que não estava dando resultado, e o Brasil começou a trazer jogadores e teve até boas surpresas, como o Rildo, que hoje está no Bahia, né? Pertence ao Grêmio, foi passado ao Bahia. E o Erisson nem se fala, porque é ele que está salvando o Botafogo por enquanto na Série A. Não estranhou jogar uma Série A o Erisson, o Touro, né, que ganhou o apelido lá no Rio de Janeiro. Baita jogador, um baita atacante, e que pena que não pegou um time melhor para servir ele no Brasil, mas conseguiu fazer os seus gols, conseguiu se levantar na carreira, e a gente torce e gosta muito de ver ele tendo sucesso. Mas não é regra, é difícil você trazer jogadores com toda a dificuldade de investimento, de atrativo que o Brasil está de vitrine nesse momento. Então é o que tu falou, né? É o que tem. São jogadores agora que completaram divisão de acesso, que também estão procurando um lugar ao sol na carreira e chegam tentando apagar um incêndio que está devastador realmente. Então, acho que um pouco de lição que fica é que o elenco ele precisa ser muito melhor tramado lá no começo. O Campeonato Gaúcho ele acabou iludindo um pouco o torcedor. Eu até não caí naquele papo de que o Brasil fez um bom Campeonato Gaúcho. Fez bom pelo contexto, né, que vinha do rebaixamento da Série B, e competiu, né, com os demais times, mas não se sobressaiu. Empatou com a União Frederiquense, empatou com o próprio Ipiranga, empatou em casa com o Novo Hamburgo. Estava competindo. O Brasil fez um campeonato competitivo, mas não foi aquele campeonato bom, que acabou sendo maquiado pela vaga na semifinal, que ninguém abocanhou, o Brasil foi lá e passou para jogar entre os 4. Mas não deu aquela certeza toda, aquela liga toda. Com o nível da Série C aumentando, o Brasil teve mais dificuldade, né? Isso ficou evidente nos primeiros jogos. Ainda tinha algum rendimento, mas o resultado começou a não vir. E aí que eu volto naquela questão, a tabela acabou sendo cruel, né? Porque se o Brasil enfrentasse, de repente, mais times ali da zona de baixo lá no começo, poderia ter um melhor desempenho em pontos. E acabou ficando tudo para o final. O Brasil joga suas últimas fichas, o torcedor vai tentar aquele último bafo na nuca e não tem muita receita a essa altura, né? É desejar sorte para o Thiago Gomes, tomara que tenha aprendido lições desse último jogo, porque da forma que o Brasil estava perdendo para o Altos, é impossível, né? Eles considerarem normal.
vai ser aquela última corrente, os jogadores querendo evitar um rebaixamento na carreira deles, e o torcedor presente. Como tu destacou, a torcida já passou por situações piores. O rebaixamento da Série B, em algum momento, né, acabaria talvez esse sonho, né, do Brasil na Série B, voltar para uma estaca de Série C, onde o Brasil esteve muitas vezes, não era absurdo, mas com certeza entristeceu muito, né, essa situação desse ano. O Brasil está lutando aí contra a vaga para a Série D, que aí sim é um decréscimo maior. O Brasil vai ter que correr atrás de novo, mas é o corre do clube. Passou por essa situação já outras vezes em Campeonato Nacional, também em Campeonato Gaúcho. E vamos tentar, né, nessas últimas partidas, começando contra o Atlético do Ceará, que vai ser importantíssimo. O torcedor que ainda não jogou a toalha, aquele torcedor fiel mesmo, vai estar no Bento Freitas e tentando dar aquele último empurrão. Até se o time não conseguir dar a resposta em campo, pelo lado do torcedor, acho que seria bacana ter aquela consciência de que tudo que era possível foi feito, né? Pelo menos por parte da torcida. Teve um bom contingente de sócios lá no começo do ano. Claro que o rendimento foi diminuindo do time, também o quadro social acaba afetado. E o Brasil tem essa torcida fantástica, mas não adianta futebol, o time dentro de campo também tem que convencer, né? É a maior e mais fiel no interior gaúcho, mas se o time não dá a resposta dentro de campo, é inevitável, né, que vai ter um pouco de perda nas arquibancadas. Mas é a última chance, então Brasil e Atlético do Ceará aí no final de semana. Pois é, né, Henrique? E como tu disse, enfim, a torcida do Brasil é importante nesse processo, mas o campo é importante. E como eu disse ali antes, né? Se eu tivesse em Pelotas, eu iria no jogo. Eu já passei por isso. Muitos torcedores do Brasil já passaram por isso. Até dá para citar uma coisa que veio na minha cabeça assim mais forte foi o Gauchão de 2009 do acidente. Eu sei que era outro contexto completamente diferente. É injusto comparar, mas foi um momento ali que, cara, era esse sentimento assim, eu preciso estar lá no estádio, né? E eu me lembro muito bem de Brasil e Novo Hamburgo na última rodada que a gente precisava, já estava rebaixado, mas a gente foi lá, cara, para ganhar aquela partida por tudo o que tinha acontecido. E tinha eu e, sei lá, mais 1.000 pessoas, mais 1.500 pessoas, não lembro. Não tinha tanta gente no estádio, mas o pessoal tava lá para isso. E, enfim, vários outros jogos complicados. Brasil Passo Fundo em 2012. Dá pra fazer uma lista gigante aqui de jogos que foram muito difíceis ou que seriam muito difíceis antes mesmo de começar. E a torcida comprou a ideia e foi, né? E é por isso que eu defendo tanto a torcida do Brasil, onde eu for, onde eu participar de programa, escrever meus textos, participar aqui do ChavaCast. Eu vou sempre defender a torcida do Brasil, porque, cara, é absurdo, assim. O custo-benefício de ser torcedor do Brasil, tirando o amor, que é algo mais irracional, né? Tirando os laços, que muitas vezes é de família, laço de amigos, criação, memórias do estádio, tirando essa parte mais. A melhor parte do futebol, tirando essa parte aí, se a gente pegar resultado, momentos de felicidade e tal, com o futebol, ele é mais reduzido. Então, o custo-benefício não é lá essas coisas. Mas, enfim, ser Brasil é muito bom, mas nesse momento é difícil ser Brasil. Né, Henrique? Cara, eu quero, já que a gente está se encaminhando aqui para a reta final do ChavaCast, quero te agradecer pela participação. Que bom que esse encontro no ChavaCast aconteceu, né? Demorou, mas aconteceu. E, enfim, vamos ver o que o Brasil vai aprontar aí na próxima rodada contra o Atlético. Obrigado pela presença, Henrique. E se quiser fazer um comentário final aí, fica à vontade. Pois é, Pedro, o encontro dos Henriques. Em algum momento eu vi algum time de futebol, que eu acho que o nosso nome não é tão comum, agora está aparecendo mais até pela geração. E eu comentei com alguém, pô, esse time tem 2 Henriques, não tem como dar certo. Mas, mas o podcast aqui, também tivemos alguns problemas técnicos, né, tentando solucioná-los, mas agradecer a tua parceria de sempre, né, acho que a gente está junto aí desde Rádio Cultura, desde o jornalismo, muitas vezes nos vendo também pelo Bento Freitas,
Então, satisfação enorme ter participado. Uma pena a situação do Brasil como um todo, né? Não é a que a gente gostaria, muito longe disso, mas ter a certeza que o torcedor vai ter muita gente no Bento Freitas para enfrentar o Atlético, eu, na minha cabeça, fico imaginando o cenário perfeito, que é muito difícil que ocorra, mas não nos custa sonhar, imaginar esse torcedor jogando junto, aquele pessoal mais em cima da tela, marcando o lateral adversário, marcando o assistente, porque não tem VAR na Série C. Então, acho que a torcida tem que participar muito, vaiar a posse de bola adversária, tentar empurrar esses jogadores com os últimos cânticos, apertar mesmo, ir para a área na bola parada, no escanteio, na falta próxima da área. A gente consegue imaginar assim, um cenário que é o ideal. É longe do que tem acontecido nos últimos jogos? É longe, mas que é possível a gente sonhar e é possível a gente acreditar. Então, o pessoal de Pelotas, de região, até muita gente, né, que mora por Porto Alegre, ainda aqui pelo estado, vai ser muito importante essa participação, aproveitar que é um jogo no domingo ainda, e é um jogo de campeonato brasileiro que o Chavante tem ainda a sua chance na tabela de classificação. Tá muita coisa jogando contra, tá muita coisa jogando contra. A tabela joga contra, tem o adversário que estava atrás do Brasil, agora está na frente, porque ganhou o último jogo. O Remo foi o pai dessa gurizada, né? Porque deu 3 pontos para o Chavante naquele jogo na Baixada e deu 3 pontos agora para o Atlético, tá? Tá elevando o pessoal que está atrás dele, o Remo lá do Pará. Mas é isso, é Brasil contra Atlético, é jogo de 6 pontos para duas equipes que não têm tantos pontos na tabela de classificação, mas pode ser chamado daquele jogo de 6 pontos. É um duelo direto e o torcedor tem que tentar essa última força aí para tentar tirar o time dessa situação tão complicada. A gente sabe que o futebol de hoje é muito disso, né? A gente cresceu acompanhando atletas que davam o sangue pela camisa, que tinham uma maior afinidade com o torcedor, construíam isso, né? Através de temporada após temporada. Muitos nomes podem nos vir à mente, né? Nos anos 2000, e para quem é mais antigo, com certeza também vai ter lembranças dos anos 90, dos anos 80. Acho que a Conexão Chavante está fazendo um trabalho bem legal agora de resgate daquele super time de 85. Muita gente É matando a verdade. saudade e muita gente conhecendo. E nós que somos mais jovens, eu e o Pedro, a gente também tem os nossos jogadores ali pelos anos 2000 que, que construíram essa afinidade com o torcedor. Então a gente sabe que o futebol de hoje, os elencos passam, né, mais rapidamente, os contratos estão. Uma hora o cara está aqui, na outra vai jogar num time do Nordeste, daqui a pouco vai jogar no Centro-Oeste. É tudo muito rápido. Mas tentar esse último apoio para esse grupo pela camisa do Chavante, pela camisa do Grêmio Esportivo Brasil, porque a gente sabe, vão passar os jogadores, mas o amor do torcedor vai estar ali em 2023, em 2024, 2025 e assim por diante. O Bento Freitas fica, as cores, o vermelho e preto ficam, e a paixão do torcedor, o sangue na veia, o coração pulsando, ainda vai estar emocionado quando o Grêmio Esportivo Brasil entrar em campo. Então é não pensar tanto nesse grupo, né, que vem fracassando, que está deixando o Brasil numa situação muito difícil, mas pensar realmente no amor pelo clube. E acho que o que tu transmitiu do Gauchão 2009, que foi tão dolorido, foi tão atípico, acho que tem tudo a ver com essa situação. Hoje é diferente de uma situação de campeonato brasileiro, da Série C, que o Brasil disputou muitas vezes. A gente até comentou outras conversas entre nós mesmos, de que o Brasil se sentia bem à vontade no chão da Série C. Talvez seja isso que esteja machucando essa campanha, porque quando o Brasil caiu da B, o pessoal pensava, não, vamos nos reorganizarmos na Série C e sonhar com essa volta para B. E a forma como se desenhou esse campeonato, acho que machuca, né? O Brasil tá tão abaixo e está hoje mais perto da Série D do que de ficar na C. Mas é saber de que a história do Brasil é de reviravoltas, teve acessos, teve quedas, agora está tendo uma queda de novo, mas saber que o amor do torcedor vai prosseguir e que o Brasil, enquanto clube, enquanto torcida, com mais ou com menos investimento, isso as coisas mudam, né? A gente sabe o trabalho que é muito difícil de conseguir recursos,
mas que o Brasil tem totais condições de estar disputando nesse nível, porque a Série C já foi um chão do Brasil por muitas temporadas. Então, tentar, né, essa última oportunidade, com certeza agora é um jogo de cada vez, começa contra o Atlético do Ceará, se vencer o Atlético do Ceará, vai ter que remobilizar de forma muito parecida para enfrentar a Aparecidense, tentar até a última das rodadas, aproveitar que é chavante, né? Enquanto tem bambu, tem que tentar tirar uma flecha, né, Pedro? Acho que é esse o recado aí que fica. É isso aí, Henrique. Obrigado novamente pela presença. Quero agradecer também a KTO, né? Então, aos chavantes que querem apostar mais do que mais do que a própria fé, quer apostar uns pila, só acessar kto.com, vai ter as odds aí. Eu não vi sair, mas eu acho que ainda não. Sai mais perto do jogo, do confronto. Apostem no Brasil ou não, apostem, sei lá, escanteio, coisas assim. E torçam aí para que suas apostas deem certo. E o ChavaCast tem cupom, só lá colocar na inscrição, né, na hora de se registrar. Escrever ChavaCast, se não der certo ali, eles recomendaram falar com o chat, com o atendimento deles, porque dá 20% de free bet na primeira aposta. Eu não sou o grande expert em apostas, mas é bom, vale a pena colocar o cupom do ChavaCast lá. Agradecer pelo patrocínio nesses meses ruins aí do Brasil, né? Acho que isso aí impacta um pouco a coisa toda, mas eles se mantiveram com a gente, então sou muito agradecido. E a quem nos ouve também, né? Porque a audiência do último episódio foi muito legal, apesar dos pesares, né? E eu acho que, enfim, tá todo mundo junto, né? É um momento de sofrer calado, lavando a louça, né? No ônibus, dirigindo, indo pro trabalho, ou no trabalho mesmo, dá pra ouvir o ChavaCast ali no cantinho. O pessoal acaba compartilhando o sofrimento um pouco assim e não se sente tão sozinho. Né, Henrique? Então, obrigado, Henrique. Abraço pro teu pai, cara. Abraço aí pra toda a Tubarão. E, e é isso aí, né, cara? E rumo a Tóquio. Não sei quando, mas rumo a Tóquio. Já tivemos mais perto, né, Pedro? Mas sempre vai É, ficar o sonho. E eu até ia destacar Tubarão, cara, mas não tá dando muito certo as coisas, né? O Cal, o capitão, é de Tubarão, né, Santa Catarina, e o Bali Energy Drink também, o energético, também de é Tubarão verdade. para o Brasil, o energético Chavante. Que não nos falte energia, pelo menos para domingo aí, para tomar um Bali e enfrentar esse Atlético do Ceará, para eles verem como é a Baixada. Mas é isso, Pedro. Valeu, muito obrigado aí pelo convite e até uma próxima. Brasil ficando, Brasil caindo. Independente disso, a gente vai continuar acompanhando. E um grande abraço aí para toda a nação Chavante que está nos ouvindo, seja qual for o horário. Um grande abraço a todos aí. Valeu, Pedro. Valeu, Henrique. Valeu a todos aí que nos ouvem e até a próxima. Vamos